Nesse vídeo, você vai entender de uma vez por todas o que é esse tal de melhorar a função que a gente vê em todo lugar, nas diretrizes, na fala do fisioterapeuta, na fala do médico. O que significa melhorar a função? Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e esse é o canal Além da Cinesioterapia. Se esse é seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu trouxe esse tema aqui para o vídeo porque essa é uma dúvida que eu escuto muito dos alunos. Quando a gente está dando aula e quando a gente está conversando entre os profissionais, é muito comum a gente usar essa expressão melhorar a função. Só que algo que para nós pode parecer tranquilo, né, fácil de entender, pode ser que para o colega não seja. Esse termo acaba sendo usado realmente com muita frequência, só que a gente não para pensar que às vezes a pessoa que está do outro lado pode não estar familiarizada com ele. Então, eu sou assim, pessoal, eu defendo muito a ideia de que a gente tem que ir para o básico, sabe? Reforçar a base. Não adianta a gente querer falar de assuntos avançados de um determinado tema se a gente não tem um pleno domínio da parte básica dele. Então, até isso foi uma das questões que me inspiraram a falar e estudar mais e lecionar sobre cinesioterapia. Então, melhorar a função. O que significa de fato esse termo? Quando o nosso paciente está em casa, ele é capaz de se levantar sozinho da cama, quando ele é capaz de ir sozinho ao banheiro, lavar o próprio cabelo, preparar a própria comida, regar as flores do jardim, quando ele consegue dirigir seu próprio carro, passear com o cachorro, fazer a sua atividade laboral na fábrica, determinado movimento, por exemplo. Quando a gente pensa nas atividades recreativas, poder passear com a família, poder fazer uma viagem gostosa, enfim. Tudo isso depende da nossa função, tanto física quanto psicológica. Então, quando a gente fala de função, a gente está falando de uma questão que é multidimensional. Então, quais são as áreas que estão relacionadas à função? A gente pode destacar o desempenho muscular, a resistência cardiopulmonar, a mobilidade ou a flexibilidade, um bom controle neuromuscular e uma coordenação motora, a estabilidade, equilíbrio, controle postural e também um bom desempenho muscular. Se você ama a cinesioterapia assim como nós, entra, se inscreve no canal, dá o seu like para você receber sempre esses conteúdos toda semana com coisa nova chegando para você. E olha, se você ainda não está convencido de que cinesioterapia é a base de tudo para o fisioterapeuta, que a gente precisa comer no café da manhã com farinha a cinesioterapia, depois desse vídeo você vai ser convencido disso. Dentro desses aspectos da função que eu comentei aqui com vocês, eu vou falar um pouquinho de cada um deles e os exercícios terapêuticos que podem ser aplicados para cada caso. Então, por exemplo, quando a gente fala do aspecto cardiopulmonar, como que a cinesioterapia atua nesse caso? Como que eu melhoro essa função? A cinesioterapia aí vai se basear em movimentos corporais repetitivos, numa intensidade que pode variar de acordo com a pessoa, e a gente pode inserir aí caminhadas, corridas, nadar, pular. Dentro de um programa de preparo de treinamento cardiopulmonar, a cinesioterapia usa muito, não exclusivamente, né, não somente esse exercício, mas um dos que a gente mais utiliza são os exercícios voltados para aumentar a resistência cardiopulmonar à fadiga. A gente faz com que esse sistema demore mais para se cansar, falando de uma forma mais simplificada. Se você está gostando do conteúdo, se esse material é interessante, agrega para a sua vida, já dá um like, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo que a gente vai lançar aqui toda semana para você. E quando a gente fala de aspectos da função, a gente não pode deixar de falar do equilíbrio. E o que é o equilíbrio? É a capacidade, é a habilidade de alinhar os segmentos do corpo contra a gravidade para manter ou mover o corpo dentro de uma base de apoio disponível, sem que a pessoa sofra uma queda. Então, importantes interações entre o sistema sensorial e motor vão acontecer para que a gente tenha um equilíbrio adequado. A coordenação pode ser vista como um movimento suave, preciso e eficiente que ocorre de forma consciente ou automática. Para cada atividade do nosso dia a dia, vai ser necessário, vai ser requerida uma intensidade de contração muscular específica. Então, por exemplo, para você pegar essa caneca, eu preciso de uma contração X. Para eu pegar um copo plástico, é uma outra contração, uma intensidade menor. Para eu carregar uma mala de 20 quilos, uma intensidade maior. Então, para cada atividade específica do nosso dia a dia, a
a gente precisa ter essa habilidade, essa capacidade de realizar disparos musculares nessa intensidade adequada. Até abrindo um parênteses aqui, quando a gente tem um paciente que perdeu uma determinada função específica, por exemplo, ele não consegue mais pentear os cabelos. O interessante é que dentro do nosso plano de tratamento, os exercícios terapêuticos sejam todos reproduzindo essa função. Então a gente vai imitar esse gesto, porque aí dessa forma a recuperação da função se dá de uma maneira mais eficiente. Outro aspecto importante também é a flexibilidade. É a capacidade da gente se mover, se movimentar livremente, braços, pernas, coluna, sem nenhum tipo de restrição. A gente pode entender como sinônimos a flexibilidade e a mobilidade. Nós temos dois tipos de mobilidade, a passiva e a ativa. O que é a mobilidade passiva? É aquela que depende da extensibilidade, da elasticidade dos nossos tecidos moles, ou seja, cápsula, ligamentos, tecido conjuntivo, então todos os elementos contráteis e não contráteis. Já a mobilidade ativa, ela necessita de uma ativação neuromuscular. Outro aspecto importante também, desempenho muscular. O que envolve um bom desempenho muscular? O sujeito precisa ter uma boa força, uma boa potência muscular e também uma boa resistência muscular à fadiga. São três aspectos imprescindíveis. E o desempenho muscular é diferente do controle neuromuscular. Quando a gente fala de controle neuromuscular, a gente está falando de um sistema bastante complexo que precisa da interação do sistema sensorial, do sistema motor, que assim como numa orquestra, né, o sistema nervoso central é o maestro e ele vai dar comandos eficientes no timing certo, na hora adequada, para cada músculo se contrair de uma maneira estratégica. Músculos sinergistas, agonistas, antagonistas, um vai ter que ser ativado, o outro vai ter que ser inibido. Músculos estabilizadores, músculos neutralizadores, eles devem ser capazes no indivíduo normal de prever as informações proprioceptivas e sinestésicas. Então ele se antecipa a algumas condições a fim de nos proteger. Então todos esses músculos, cada um na sua função, eles têm que ser capazes de responder no tempo certo, na intensidade certa, a fim de resultar no movimento harmônico e com coordenação. E por fim, vamos falar da estabilidade, que é outro aspecto também que não pode ser esquecido da função. A estabilidade pode ser entendida como uma habilidade do sistema neuromuscular de manter um segmento corporal proximal ou distal em uma posição estacionária ou de controlar uma base estável durante o movimento, por meio de ações musculares específicas, sinérgicas também. Se a gente está em pé parado, a gente tem que ser capaz de se manter estável nessa condição, o que é relativamente fácil se a gente comparar a uma condição dinâmica. Quando eu estou andando, eu também preciso manter uma certa estabilidade. Vocês concordam comigo que é muito mais difícil manter essa estabilidade no movimento em comparação a uma condição estática. Por isso, quando o paciente tem uma condição mais grave, a gente tem que treinar primeiro essa condição estática, para depois evoluir para aspectos mais dinâmicos. Então, dando um exemplo bem prático, se o nosso paciente não consegue nem ficar em pé sozinho, sem apoio, é lógico que você não vai colocá-lo para andar, não vai fazer o menor sentido. Você vai colocá-lo em risco. Então, esse conceito que eu apresentei hoje, ele é básico, porém ele é fundamental e acaba sendo esquecido por muitas pessoas. Toda vez que alguém falar agora para você sobre melhorar a função ou sobre aspectos da função, lembre-se de todos esses pontos que eu comentei aqui nessa aula para que você ofereça um tratamento completo para o seu paciente e para que ele tenha uma experiência inesquecível com o seu tratamento. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa aula e quais temas você gostaria que eu falasse aqui nas aulas seguintes. Então, bons estudos para vocês, um abraço e até a próxima aula.